Deixa eu ver se foi. Aqui, beleza, está funcionando direitinho. Então, gente, boa tarde para vocês. É importante a gente sempre lembrar vocês. Tem gente chegando, é a Dilce. Que beleza. Seja bem-vinda, Dilce, tudo bem? Boa tarde, professor. Tudo e você? Bem, graças a Deus. Vou fazer a chamadinha daqui a pouco, mas antes disso, vou lembrar vocês como. Opa, tem mais gente chegando. Como que vocês garantem boa nota na aula de educação física? É simples, gente, muito fácil. Aulas no Google Meet conta. Se tiver algum problema, passa para a coordenação, né? Importante essa questão de vocês estarem em contato com a coordenação, de repente para passar algum problema que vocês estão tendo de câmera, de áudio, tudo isso é importante, né? Nesse estilo de trabalho, essas ferramentas são fundamentais para a gente fazer da melhor maneira possível, tá? A questão do Google Meet entra também, né? Lógico, importante. Tirando aquelas questões que tem alguns já que estão justificados na coordenação. O envio das atividades, elas são curtinhas, manda para a gente, dá uma olhada para ver se você não está esquecendo de nada, tá bem? E sempre vai ter, geralmente, duas atividades avaliativas no bimestre, né? Já tivemos a atividade avaliativa mensal, que a gente já até passou as notas daqueles que fizeram, tá? E também a atividade avaliativa bimestral, que é mais para frente. O primeiro bimestre é grande, né, em relação aos outros, então pode demorar um pouquinho até para chegar, mas enquanto isso vai ter aquelas atividades pequenininhas para mandar. Tá? Então é importante vocês mandarem, porque depois na somatória a gente tira a média direitinho para ver o quanto que vocês vão estar de média. Tá? Então é importante. Tá com algum problema, passa para a coordenação. Eu sei que ensino médio às vezes fala, não, mas eu dou um jeito, não sei o que e tal. Mas passa para a coordenação que eles vão nos pontuando aquilo que a gente precisa fazer em cada caso, tá bom? Fazer a chamadinha rápida aqui para a gente dar início à explicação dessa aula, que é a aula 5 com atividade. Semana passada não teve atividade porque a gente estava passando as notas para vocês. Agora vamos retomar as atividades, tá bom? Então vamos lá. Aline, Ana Carolina, Ana Clara Fernandes, Ana Júlia, Andrei, Bruna, Camila, Cláudio, Justair, Justa firme aí, Elias, Emily, Flora, Gabriel, Gabriel Ferreira, Gabriel Francisco, tá aí o grande Gabriel Francisco, gente boa. Que eu torci pro Corinthians aquele dia, rapaz, oh meu Deus, 7 minutos que eu fui corintiano, olha que beleza. Gabriel dos Santos, Gabriele Satim, Gustavo, Isabela, João Pedro Garcia, Júlia Maria conseguiu, tá aí, tá firme, caiu, volta, isso mesmo, minha querida, caiu, volta, importante. Lucas Lopes, Luciana, Luiz Fabiano, Maria Clara Silva. Espera aí. Se quiser que eu possa. Por favor, ô Gabriel, faz esse favor pra gente que ajuda bastante colocar no grupo no WhatsApp. Porque às vezes o WhatsApp chega mais rápido do que o e-mail, tá? Já tive experiência de aluno falando isso, né? Então, acabou a aula, estava quase no finalzinho da aula, o e-mail chegou. Então, por favor, você me ajuda muito, viu, corintiano, gente boa? Então, vamos lá. Luiz Fabiano, Maria Clara Schmidt, Maria Eduarda Bueno acabou de chegar, né? Que beleza, Maria Eduarda Bueno, sempre firme com a gente. Maria Eduarda Fernandes, Maria Tereza tá aí. Presente. Maria Vitória Luco, Maria Vitória Luco tá aí, firme e forte, isso aí. Mariana Ramos, Matheus Daniel tá aí também, né? Matheus, outro corintiano, gente boa demais. Matheus, corintiano. Matheus Henrique, Matias, Pedro Henrique Gaspar, Rebeca, Vinícius Barbosa, Vinícius Montenegro, Vitória da Silva Quintana. Aqui. Vitória dá um filme bonito, hein? O Retorno de Vitória vai ficar bonito, hein? Um filme bacana demais, hein, minha querida?
o Vitória e os outros também, quando tiver algum probleminha para entrar, né, passa para a coordenação, importante. Vocês estando aqui, a gente consegue orientar melhor, né, e também essa questão de estar sempre em contato com o aluno é importante. A gente pode ajustar. A Maria está colocando aqui, a Júlia pediu para avisar que está com problema no aplicativo. Quando ela entra, fica mudo. Aí ela está tentando resolver. Beleza, joia. Obrigado, valeu. Então, nessas condições, se acontecer sempre com ela, é bom ela passar para a coordenação, né? A gente não sabe se está acontecendo só na matéria educação física ou nas outras também. Então, para ajudar, né? Tem casos de alunos aí que estão fazendo de outra forma esse esquema, mas desde que tenha a autorização da coordenação, da direção, tá bom? Então, é importante esse contato de vocês com a direção e coordenação. A Mariana Ramos está aí chegando, olha que beleza. Mariana, seja bem-vinda. Estou colocando sua participação aqui no Google Meet, tá bem? Bem, eu dei uma atrasadinha para entrar, que eu estava atendendo a coordenação de sexto ao nono, que estava ajustando a questão dos horários, tá? Por isso que eu não entrei antes, tá bom? Para dar uma justificativa para vocês, por conta que é importante ser pontual também naquilo que a gente está fazendo, tá bom? Hoje, o que nós vamos estar fazendo é aprofundar... Yasmin Borges, beleza, dona Yasmin, obrigado. Isso aí, Yasmin. A Aline chegando aí. Yasmin Borges. Estava tendo problema na conexão, Yasmin? Por isso que você não estava entrando? Foi isso, minha querida? Tá, então, se continuar, de repente você passa para a coordenação. Teve um ano que você fez isso já, né? O ano passado. Teve um período, aliás. Aí depois acertou e pegou firme com a gente aí. Beleza, tá bom? Importante essa questão de estar sempre em contato com a escola, tá? Bem, gente, vamos lá. A temática de hoje, da atividade de hoje, vai ser o seguinte. Como que uma atividade de competição pode se tornar esporte de alto nível? Então, eu gosto sempre de falar para vocês o porquê das coisas. Por que você precisa saber disso? Primeiro, faz parte da realidade da educação física, né? Mostrar esse lado também do esporte de alto nível. E, de repente, vocês, lá no futuro, quando tiver filhos, né? Casar bonitinho quando tiver filhos, vocês vão poder orientar melhor seus filhos, né? Porque, de fato, quem consegue... Opa, a Maria Clara chegando aí. É a Maria Clara... É a primeira Maria Clara aqui, peraí. Maria Clara Martins, né? Joia. Então, de fato, quem consegue passar toda essa fase aí dessa questão dessa parte dos amadores, né? De repente consegue seguir carreira profissional num esporte, né? De repente não chega na primeira divisão, mas pode acontecer na segunda divisão, ganhar um salário bom até, né? Também, e se destacar bem, né, na modalidade que gosta, né? Seja um futebol, seja um handball e assim por diante. Cláudio chegou aí, beleza, Claudinho, beleza, bacana. Eu estou colocando sua participação aqui, tá, Cláudio? Isso aí. Então é fundamental a gente entender todo esse processo, né? Porque garanto para vocês que muitos garotos, principalmente, na época de sexto, sétimo, oitavo ano, chegou a pensar em, de repente, querer ser jogador de futebol, que é uma tradição aqui no país, né? A gente visualiza muito isso, principalmente nessas fases, né? Sexto, sétimo, oitavo. É claro que, de repente, no futuro aí, ainda dá tempo de um de vocês seguirem, de repente, carreira ainda no esporte de alto nível, pode acontecer, né? Mas é claro que vocês já estão com um pezinho na vida adulta, em comparação com sexto, sétimo, oitavo, a tendência é as chances ser menores, mas vocês podem deixa eu colocar o da Bruna aqui, vocês podem estar aí orientando sobrinhos, orientando também até mesmo, quem sabe, futuros filhos, que quem casar aí bonitinho, né, for ter e tal, vocês podem orientar da melhor maneira possível, né? Porque eu falo isso,
a gente tem que ter uma noção... Opa! A Bruna está colocando o que... Vai ajudar sua mãe rapidinho e volta. Ô, Bruna, não esquece de participar mais das aulas no Google Meet, tá, Bruna? Importante, teve algumas ausências sua aqui, isso é muito importante aqui pra gente, tá? Importante aqui. Então, vamos lá. Bem, até porque vai entrar na nota, tá bom, Bruna? Importantíssimo isso aí. Qualquer coisa justifica na coordenação também. Quando acontecer uma frequência de muitas faltas, o porquê disso, que é importante. Então, vamos lá. Voltando aqui a nossa... vamos lá, a Aline está colocando aqui. Deixa eu ver se eu coloquei seu nome, Aline. Coloquei sim, Aline. Pode deixar que eu coloquei sim, tá bom? Tá com presença aqui no Google Meet também. Beleza, Aline também, muito importante aqui. Precisa ter sua presença ajustada aqui direitinho. Gente, então voltando, a gente que está na área, a gente percebe muitas vezes quando vai trabalhar com competição, chega alguns pais que às vezes não tem tanta informação assim e fica lá berrando para que o seu filho pequeno lá faça o seu melhor possível, até xingando às vezes na beira do gramado, na beira de uma quadra. Então, quando a gente entende melhor essa questão como uma atividade competitiva pode se tornar de alto nível, você vai ver que não deveria, de repente um pai desse não deveria fazer isso, até porque chegar no alto nível é para poucos, né? Para quem gosta do esporte competitivo, a tendência não é tão fácil chegar lá. Dá para chegar? Dá, mas não é tão simples assim, tá? Até porque vocês vão ver que há uma série de coisas que precisa ter para que o esporte se torne de alto nível. Imagina para uma pessoa chegar lá, chegar em alto nível. Então é realmente algo que a gente precisa pensar, analisar para não ficar de repente fazendo algo nesse sentido, tá? Então, primeira coisa que nós vamos passar aqui para vocês é uma série de atividades, eu vou passar um videozinho já, uma série de atividades que a gente nem imagina que é esporte, e em alguns países é considerado até de esporte de alto nível, tá? Coisas que não tem tradição aqui no Brasil, né? E que de repente, quem sabe, nas próximas gerações, pode acontecer de chegar aqui. E tem alguns esportes que talvez nem chegue, vocês vão ver o porquê já. Então vamos lá que eu vou passar para vocês esse videozinho importante, para aumentar mais ainda a cultura de vocês, cultura esportiva, né, de vocês nesse sentido. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. A hora que chegar aí vocês me avisam, tá? Chegou aí para vocês, meus queridos? Chegou? Chegou. Então, Sim. lá. Deixa eu liberar o vídeo aqui para vocês verem, então. Olha só, cada esporte bem estranho mesmo. Olá, pessoal! O esporte traz saúde, entretenimento e alegria a muitos povos. Alguns deles são bem excêntricos e pouco conhecidos. Hoje, vamos conhecer alguns desses esportes excêntricos que estão conquistando cada vez mais adeptos pelo mundo. Este é o canal É Incrível Saber. Te convido a conhecer e se inscrever no canal. Já pode ir deixando seu like para dar um empurrãozinho a este vídeo, ok? Então vamos lá. O que acontece se misturarmos cavalos ou cães e esqui na neve? Teremos o ski joring. É um esporte em que uma pessoa com esqui é puxada em alta velocidade por um cavalo ou cães em disparada. A versão equestre do esporte é praticada em algumas regiões de neve, na França e América do Norte. Na França, o esquiador é puxado por um cavalo sem cavaleiro. O próprio esquiador é quem guia o cavalo. Na América do Norte, o cavalo é guiado por um cavaleiro e o esquiador é puxado por um caminho com muitos obstáculos. No ski joring canino, o esquiador é puxado por 1 a 3 cães. Este esporte é praticado de forma recreativa e competitiva, tanto para viagens longas como para distâncias curtas.
misturar o esporte mais popular do planeta, o futebol. Com o golfe, você tem o futgolf. Neste esporte, joga-se golfe com uma bola de futebol e usa o pé em vez de taco de golfe. Naturalmente, os buracos são grandes, suficientes para caber uma bola. Já houve um campeonato mundial de futgolf em junho de 2012, na Hungria, com a participação de 8 países. A Hungria foi a grande campeã neste esporte. O que acontece se misturarmos voleibol, futebol e taekwondo? Teremos o esporte Sepak Takraw. Não confunda com futevôlei praticado no Brasil. O Sepak Takraw não é praticado em areia, é praticado em quadra com a rede um pouco mais baixa. A bola é menor e os ataques à bola são verdadeiros golpes de taekwondo com uma pitada de acrobacia. Realmente tem que ter muita flexibilidade para alcançar e chutar a bola acima da altura da rede. É um esporte praticado no Sudeste Asiático, muito popular na Tailândia, Camboja, Malásia, Laos e Indonésia. Gostou do esporte? Já tem algumas pessoas praticando no Brasil, principalmente em Pernambuco e em São Paulo. Misturando basquetebol e trampolim, você tem um esporte bem divertido e radical conhecido como slam ball. A quadra de basquete tem trampolins nas áreas do garrafão. Os pontos são contados a cada cesta. Conta-se 2 pontos para a cesta de arremesso normal e 3 pontos para arremessos atrás da linha dos 3 metros e também para as cestas feitas por enterradas. Por isso, as camas elásticas estão ali, para facilitar e tornar as enterradas muito emocionantes, mas também perigosas. Os jogadores voam alto e se colinem com frequência. Alguns campeonatos deste esporte já foram transmitidos pela TV e atraem bastante audiência. Muito legal e muito perigoso também. Misturar lançamento de peso e poste cria-se um esporte bem popular e tradicional na Escócia, o lançamento de poste. O objetivo é lançar o poste de uma forma que ele caia na posição mais vertical possível. Lançar o poste não é fácil. Além do peso, o lado mais pesado fica para cima, ou seja, é preciso força e equilíbrio para ser um campeão neste esporte. Uma mistura interessante e divertida é juntar futebol e bolha. A bolha de futebol é um esporte novo e bem divertido que rapidamente se espalhou pelo mundo. O mais legal do esporte é a diversão e as risadas inevitáveis que surgem naturalmente a cada queda ou cena engraçada da brincadeira. Esporte é saúde, diversão, entretenimento e profissão para muitos. Ajuda a desestressar e fazer novas amizades. Por isso não fique preso em seu mundo virtual. Largue um pouco o seu celular, computador e faça alguma atividade esportiva para tornar sua vida mais interessante e sadia. Você gostou do vídeo de hoje? Então deixe o seu... Vamos lá para algumas perguntas. Claro que não dá para perguntar todo mundo, né? Que a turma, graças a Deus, é grandinha até e tomara que cresça até mais ainda com o passar do tempo. Vou começar com o Gabriel Francisco. Gabriel, se fosse para você escolher qual esporte desses que eu mostrei, claro que tem vários outros mais estranhos ainda no mundo inteiro, mas qual que você, de repente, praticaria, meu querido? O mais seguro. O mais seguro? Qual que seria, na sua visão, qual o mais seguro? Futebol com golfe. Futebol com golfe, eu achei interessante ele também, talvez eu participaria. Um outro que eu achei interessante também foi aquele que mistura futebol, vôlei e o outro lá que eu esqueci o nome. Taekwondo, né? Aquele que dá uns golpes lá. Você teria coragem de fazer? Mas que lá não acho tanto não, porque eu não sei virar. É complicado, aquele lá tem que ter bastante flexibilidade, né? Interessante. Maria Tereza, flamenguista, gente boa, e aí? Oi, professor. Eu acho que o que eu escolheria é o futebol de bolha, mano. Parece muito divertido e com certeza seguro. Futebol de bolha, né? Nossa, numa brincadeira daquela lá, você dá risada. Deve ser muito engraçado. Verdade, verdade. Yasmin Borges, e você, minha queridinha Yasmin? Qual que você escolheria se fosse para escolher? Um desses que passou? Acho que ela vai digitar ali, que ela está sem áudio, né, Yasmin? Enquanto ela está digitando ali. Meu querido Matheus Daniel, outro corintiano, gente boa. E você, meu querido? Eu acho que eu escolheria o futgolf. Futgolf, né? Bem interessante. Dilce, minha queridinha Dilce.
Eu acho que eu escolheria aquele com taekwondo, futebol e vôlei, eu acho, porque é bem insano. Nossa, aquele lá, Jesus. A Yasmin também acho que escolheu esse, né? O que tem vôlei lá, tal, que tem o taekwondo, né, Yasmin? É bem interessante. Quem gosta de esporte radical, esse talvez esteja bem próximo ali, né? Bem interessante. Maria Vitória Luco, e você, minha queridinha? Se fosse escolher, qual que você escolheria? Futebol com bolha, parece bem engraçado, né? Bacana, bem interessante. Ah, esse futebol com bolha, por exemplo, num acampamento de férias, devia fazer um sucesso danado, né? O pessoal pegar aí, porque tem que ter aquele esquema mais assim sofisticado, né? Aquela bolha lá. Não sei se tem como adaptar a algo em relação a isso, mas quem consegue fazer, né? O local que consegue fazer deve ficar interessante, bem interessante. Bem, mas vamos voltar para o ponto principal da aula, que é como uma atividade de competição pode virar esporte de alto nível. Esses esportes, a gente viu aí que a maioria deles tem campeonatos, né? Aquele futegolf, por exemplo, tem campeonato mundial, né? Está começando, né? Vocês viram que 2012 foi com 8 países só, né? Mas a tendência é cada edição despertar interesse de mais gente, tá? Então, como que acontece essa questão? Primeiro tem a parte histórica do esporte. Vamos pegar o futebol que está mais próximo da nossa realidade. O futebol hoje ele é considerado o esporte mais praticado no mundo até o presente momento. Tá? Isso pode mudar, pode, com certeza, e já já a gente vai entrar nessa questão. Mas o futebol ele surgiu de várias histórias, né? Por exemplo, tinha uma história que lá o pessoal que ia guerrear lá na China e tal, eles iam guerrear, ganhava a batalha e tal, e cortava a cabeça do chefe e saia chutando no povoado deles lá, gritando que foram campeões dessa sangrenta batalha, né? E também tem outro lado, que no Japão, por exemplo, já era uma situação bem diferente. Eles faziam círculos, geralmente, e ficavam tocando a bola bem suave um para o outro, numa forma de harmonia mesmo, de passes e tal. Quase uma celebração em relação ao equilíbrio, à vida, né? Tinha até um caráter meio que religioso para eles, tá? Tem também a outra história, que em locais que tinham praia, o pessoal saía chutando coco. Tem outra história também que fala que lá próximo lá da Itália, né, daqueles lados da Itália ali, tinha um esporte muito sangrento, que era praticamente 50 para cada lado, e eles tinham que levar a bola de um lado para o outro. Porém, quando com essa passagem, o outro time saía chutando, saía dando soco no adversário, e tinha gente que saía com o dente quebrado, nariz quebrado e até morto de lá. Tanto é que é conhecido como cáutio. Tanto é que esse esporte foi proibido, a prática dele próximo de templos religiosos, tal, né, porque de fato o pessoal que praticava saía ensanguentado, né? Mas depois chegou lá na Inglaterra, a Inglaterra acabou ajustando, né, mudando muita coisa, ajustando muita coisa, e ficou o futebol bem próximo do normal, bem próximo do que a gente vê hoje, né? E o futebol, se a gente pegar desde o início, foi um dos esportes que mudou bastante, né? Se for pegar a origem dele. E até hoje vem sofrendo mudanças, né? Quero ver se a galera tá esperta aí. Matheus Daniel, qual foi a mudança recente que o futebol mundial teve, que está repercutindo muito nessa questão? Teve até agora, nessa final do Flamengo e Inter, né, que o Flamengo jogou com o time, o Inter jogou com o Corinthians, que teve até, assim, muitos falaram que teve influência. Você sabe, meu querido, você lembra? Matheus Daniel, tá escutando direitinho o professor? Não lembra? Vamos lá. Não sabe, não? Tá, é facinho, você vai ver.
Gabriel Francisco, e você? Você lembra, meu querido? Uma mudança na regra que teve que está sendo falado demais no futebol. Gabriel Francisco? Regra que mudou no futebol. Um elemento novo no futebol que envolve Sobre o toque na bola. Oi? Dependendo do toque ou não. Não lembro. Não lembra? Vamos ver se alguma menina lembra aqui. Pode falar, se você quiser falar. Você lembra, Maria Tereza? Lembro não. Não. Dilce? Não sei não, mas eu acho que possa ser algo relacionado com a arbitragem. Algo relacionado com a arbitragem, bem lembrado. Rebeca. Aqui é a Yasmin, que beleza. Yasmin, isso mesmo. Árbitro de vídeo, o famoso VAR, né? Que o pessoal teve nessa última edição aí, apelidou de Varmengo, não foi isso? Hein, Gabriel? Você lembra dessa história do Varmengo? Foi. Lembro. Então, no jogo do Internacional e Corinthians, que eu fui corintiano por 7 minutos, teve lances do Internacional que não deve, assim, o pessoal fala, né, que não deveria ter, o VAR não deveria ter interferiu, e teve outros que ele deixou passar. Né? Teve, parece que uma mão lá na bola, uma coisa assim. Eu não vi depois os lances, acabei não vendo, devia ter visto até. Mas aí depois gerou muita discussão nos programas de esportes, né? Que de fato a tecnologia veio para diminuir essas questões, mas pelo menos aqui no Brasil está dando mais ainda o que falar. Né? Acho que também no mundo afora aí também deve ter discussões sobre essa questão, né? Até porque o futebol realmente influencia muitas culturas no mundo afora, tá? Bem, mas demorou para o futebol se tornar futebol de elite, futebol de alto nível, né? Demorou, teve todo o processo histórico, ele depois passou para questão de organização lá na Inglaterra, depois foram surgindo as federações esportivas de futebol, que é o caso, por exemplo, Federação Paulista, pegando o exemplo do Brasil, tá? Federação Paulista, Federação Carioca, Federação Mineira, né? Depois surgiu também a Confederação Brasileira. As federações estaduais, por exemplo, elas cuidam dos torneios estaduais, né? A Federação Paulista, do Campeonato Paulista, do Campeonato de primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, né? Também, opa, Gabriele Satin chegando aí, olha que beleza, quase pro amém, mas importante. Gabriele Satin, tudo bem? Demorou um pouquinho hoje, minha querida, o que houve? Oi, professor, boa tarde, tudo Boa bem? tarde, você tava com probleminha para entrar, minha querida? Oi? Tava com probleminha para entrar ou esqueceu mesmo? Eu tava em casa. Não tava em casa. Agora, Cheguei agora. Bacana, vamos que vamos. Vamos pegar esse restinho que é importante também, sua presença aqui, tá? Falar nisso, a Bruna voltou? Ainda não? Bruna não voltou não, né? A gente anota aqui, depois vê o que houve. De repente está ajudando a mãe dela lá. Vamos lá. Bem, voltando a dizer, então demorou para essa questão da organização. A federação, então, ela vai organizar os campeonatos estaduais, né? Federação Paulista, Campeonato Paulista, Federação Carioca, Campeonato Carioca, né? Teve até uma vez que eles queriam colocar o Flamengo para disputar o Campeonato Paulista, mas acabaram não deixando, não deu certo isso, né? Mas aconteceu deles tentarem. Daí tem a Confederação Brasileira de Futebol, que vai acabar aí organizando as competições nacionais, né? Tudo isso precisa ser muito bem organizado, porque senão a atividade ou o esporte acaba perdendo força, acaba perdendo popularidade no país. Então, e acaba, de repente, se ele ficar perdendo muita popularidade, chega um momento que, de repente, ele pode até deixar de existir, né? Assim como tem muitas modalidades sendo criadas, pega um pedacinho de uma, um pedacinho de outra, vai criando, né? Pode acontecer de certos esportes também sumirem, tá? Isso aí poderia gerar até uma aula de esportes antigos que já não tem mais
nesse momento, né? Tem isso? Tem. Se a gente pegar as histórias aí, tem vários esportes que acabaram não dando continuidade, tá? Bem, futebol hoje, como eu falei, ele é considerado o esporte de alto nível mais visto no mundo inteiro. Mas isso pode mudar nas próximas gerações. Vou pegar o exemplo aqui do Brasil. O Brasil, tempos atrás, não era o futebol que fazia sucesso. Você lembra qual esporte, meu querido... Ainda existe, tá? Mas meu querido Gabriel Francisco, qual que era o esporte mais, assim, comentado nos jornais da época e tudo mais, meu querido? Isso não. Eu não lembro, pô. Não lembra? Acho que era- Matheus Daniel, vocês lembram, meu querido? Matheus, daí você digita aí a sua resposta, tá? Importante. Gabriele Satin, você sabe qual que é? Não era o futebol, era outro esporte. Gabriele Satin, você lembra? Você sabe? Professor, a aula tá travando muito aqui. Então vamos lá, devagarzinho, depois qualquer coisa você confere na gravação, se Deus quiser a gente vai conseguir pôr lá, se não der problema aqui também, tá? Bem, eram as regatas. Ah, a Bruna chegou aí, olha que beleza, Bruna. Demorou um pouquinho, mas chegou, que beleza. Eram as regatas. Tanto é que muitos times de futebol nasceram dos times das equipes de regatas. É o caso do próprio Flamengo. Por isso que ele chama Clube de Regatas Flamengo. E tem várias outras experiências em relação a isso, tá? Tanto lá no Rio de Janeiro como em outros locais do Brasil, tá? Então, o pessoal ia mesmo para próximo dos rios verificar os campeonatos que tinham da época, né? Tinham campeonatos bons mesmo da época. Hoje ainda tem, mas não aparece tanto na mídia quanto o futebol, tá? Então, e para o futuro? Vamos ver aqui, Aline Vieira. Você chuta algum esporte que poderia passar o futebol na questão do gosto pessoal, no gosto da população brasileira, minha querida? Ai, Paulo, eu não sei não. Eu não sou muito ligada a essas coisas de esporte. Sim, importante, até para a gente saber, porque vai que de repente, quando casar bonitinho, ter os seus filhos e eles se interessem por isso, é bom saber, né? É importante essa questão. Maria Eduarda Bueno, você arrisca um palpite, minha querida? Maria Eduarda Bueno está escutando direitinho? Então vamos lá, que senão tá quase acabando. Ah, tá, ela colocou aqui, não sabe. Olha, um forte candidato para as próximas gerações são os esportes eletrônicos, os esportes, que é aquelas competições de videogame que, claro que hoje em dia são super tecnológicas, né? Hoje tem locais no mundo que, de fato, lota estádio para ver finais. Por exemplo, lá na Coreia, quando tem final de campeonato, é igual ao Flamengo e Fluminense, tá? Lota estádio mesmo, tá? E isso tem agradado os brasileiros também, tá? Então, tem cada vez mais brasileiros entrando nessa questão desse esporte competitivo que são os videogames. Que isso essas competições começou lá em 1970, tá? Quando uma revista muito famosa no mundo inteiro fez seu primeiro campeonato de videogame lá e depois foi evoluindo e tá realmente hoje tem pessoas que estão ligadas a esse esporte que estão ganhando muito bem, né? Atletas dessa modalidade estão ganhando muito bem, de fato, quase que praticamente igual um jogador de futebol, tá? Tem gente ganhando muita grana mesmo. Claro que ainda o futebol está um pouco mais acima, mas a tendência é que, como no Brasil tem muita gente gostando dessa modalidade, a tendência pode ser que nas próximas gerações o futebol possa ficar um pouquinho de lado e o esporte assuma então essa questão de se tornar um esporte tradicional, tá? Tanto é verdade que estão se profissionalizando tanto, o esporte
essa questão do esporte eletrônico está tão em evidência, está tão em alta no mundo inteiro, que um jogador profissional de esporte eletrônico, ele tem nutricionista, fisioterapeuta, personal trainer, né? Para ele treinar a parte física, para ele também não perder a flexibilidade dele, para ele ficar mais rápido para na hora de dar os comandos ali, tá? Então, de fato, eles estão investindo pesado nessa questão dos videogames, tá? Isso realmente se tornou algo lucrativo para muitas empresas. Tem muita empresa patrocinando times de esportes eletrônicos hoje em dia, tá? Porque, de fato, está tendo uma visibilidade muito grande. Nas TVs abertas está chegando agora, mas, por exemplo, hoje, se você quiser acompanhar um campeonato de esporte eletrônico, você consegue acessar plataformas que você, de repente, pode estar comprando os horários lá para você ver uma final de um campeonato mundial nessa modalidade. E tem muitos patrocinadores que estão enxergando isso como uma vitrine para realmente colocar seu produto ali, tá? Aqui no Brasil tem crescido muito, tem bons jogadores nessa modalidade, né? E de fato é algo que de repente pode realmente assumir como um dos esportes mais populares aqui também no Brasil. Na Coreia já tá? Na Coreia tem muita gente participando mesmo. Então é uma coisa a se pensar. Vocês vão ter filhos, né? Alguns de vocês, né? Quando casar bonitinho, aquela coisa toda, e vocês vão poder lidar melhor com essa situação que está mudando, né? E lembrando, se caso o esporte assumir realmente como um esporte de alto nível mais praticado no Brasil, vocês têm que orientar, de repente, seus filhos, ou, de repente, sobrinhos, né? Tem gente que, de repente, pode ter sobrinho aí já na idade de entrar nessa realidade virtual aí, né? Dos games. Você pode orientar eles assim, olha, bacana, é um esporte legal, né? Que dá uma interação muito boa. Mas não pode esquecer também de que você precisa estar bem fisicamente para você ser mais rápido lá na hora do controle, na hora de dar um comando, para você conseguir, de fato, jogar melhor essa modalidade. Então, precisa juntar essas duas partes. Tanto verdade que, assim, hoje em dia, a própria educação física escolar, para muitas turmas, precisa passar, veio como orientação para a gente, da Base Nacional Comum Curricular, que a gente precisa passar para o aluno essa realidade dos esportes eletrônicos. Não tem como mais você falar, não, isso aqui você não vai ficar tanto tempo assim no videogame e tal. Não, na verdade você tem que tentar passar para eles o seguinte, você pode usar, mas não esquecendo de cuidar da saúde, não esquecendo de cuidar da sua articulação, porque senão, imagina, a pessoa está jogando, nessa turma que tem até o Pedro, né, que chega a jogar bastante essa questão. Hoje ele não entrou, mas teria sido bom se ele tivesse entrado para a gente conversar sobre essas questões, né, que ele está bem atualizado nessa questão dos gamers, né? Então, essa realidade pode vir a fazer frente ao esporte tradicional futebol aqui no país, né? Então, mesmo se mudar, a gente tem que ter essa noção de que os cuidados corporais sempre precisam ter, né? Porque senão a gente acaba perdendo saúde, acaba perdendo qualidade de vida, tá? Isso vale para vocês, vale para, de repente, sobrinhos de vocês, primos de vocês já podem estar orientando eles. E no futuro, quando casar bonitinho, para os filhos de vocês também nesse sentido. Tá bom, minha gente? Logo, logo a gente vai estar postando essa atividade, vai ser curtinha também. Não deixa de participar das aulas do Google Meet, que também são muito importantes, tá? Põe lá no seu celular ou no imã de geladeira um lembrete. Imã de geladeira é meio antigo já, mas ainda funciona, né? Aqui em casa a gente põe alguns bilhetinhos no imã de geladeira e funciona. A gente está passando toda hora ali perto,
Põe lá o horário da educação física para não perder, porque é importante, vale nota também. Importantíssima a presença de vocês aqui, tá bom? Gente, grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, meus queridos. Tchau, tchau. Falou. Falou, tchau, tchau. Grande Tchau. abraço. Tchau.